com músicas reflexivas e intuitivas, que ressoam tanto com os jovens quanto com os mais velhos, e um estilo que não se prende a uma década específica. Isso tudo somado a uma personalidade tão surpreendente quanto seu trabalho artístico, a Lana Del Rey é o significado da magia das fadas. Lana Del Rey é uma cantora norte-americana muito conhecida pelo seu estilo nostálgico. Ela começou a escrever músicas lá para os 18 anos, e a tocar em bares aos 21. Sempre foi dedicada à sua arte e encantada pela natureza humana. E ela traz isso muito forte em suas canções, que te fazem refletir de forma poética sobre o bem e o mal, de um jeito que te faz pensar até que os dois lados conseguem ser bonitos. E o arquétipo da fada é um arquétipo que te traz características como encanto, conexão com a magia e com a natureza, somado a uma aura de mistério e fantasia. Ele é inspirado pelas fadas da mitologia e dos contos de fadas. Mas ele também tem alguns traços que são psicológicos, traços de comportamento também. E eu tô trazendo aqui essa informação de comportamento porque isso é muito importante para o arquétipo da fada. Esquece aquela ideia da fada boazinha que vai e te concede um desejo. A gente tá falando aqui da fada como a Sininho, que quase matou a Wendy porque ela tava afim. Porque fadas são conhecidas por não seguirem regras humanas, e sim as regras da natureza. Assim como um terremoto não é nem bom e nem mal, as fadas não se apegam ao bem e ao mal. Elas se apegam àquilo que fizer sentido para elas no momento. E a Lana Del Rey também é conhecida por flertar tanto com o que é bom quanto com o que é mal. Em seu lado de maldade, ela já fez coisas como participar de uma seita religiosa. Ela também já admitiu ter feito bullying com a Lady Gaga quando elas eram crianças. Mas para o lado bom, ela tem o costume de doar todo o dinheiro que ela recebe dos shows para a cidade em que ela realizou esse show, já que, segundo ela não precisa de mais dinheiro do que já tem. E esse é um ponto interessante para trazer sobre o arquétipo da fada. Não é que as fadas elas vão ser pobres ou ricas, é que o dinheiro não é o ponto principal para elas. Para elas é importante, claro, ter conforto, mas é muito mais interessante viver em um mundo onde as conexões são profundas e é onde elas podem sentir que elas estão seguindo o caminho que elas querem seguir. Então, se você quiser viver uma vida brilhante, às vezes até mesmo glamurosa em alguns aspectos, se você quiser se sentir espiritualmente conectada e sentir as coisas com muita profundidade, o arquétipo da fada é pra você. Eu indico ele para pessoas que se sentem muito sozinhas, ou que sentem que a vida endureceu o coração delas, ou pessoas que são inseguras, ou pessoas que deixam de fazer as coisas por medo de julgamento, por exemplo, já que a fada faz as coisas com muita energia e sem culpa. Mas eu não indico esse arquétipo para pessoas que são muito impulsivas, ou pessoas que sejam extrovertidas demais, porque esse arquétipo pode fazer com que essas pessoas fiquem mais impulsivas e às vezes também pode fazer com que elas mudem muito a personalidade. Se você for extrovertida demais, você vai fazer um caminho oposto ao introvertido. Você vai começar a ficar mais reflexiva, ficar mais calada. É aquela pessoa que em silêncio vai e age e ninguém sabe, só que no caso, se ela estiver ativando o arquétipo da fada, ela vai estar agindo por impulso. Será que vai ser tão legal assim? Eu não sei. Eu pensaria nesse arquétipo mais para pessoas cautelosas e mais tímidas, para poder trazer outros lados delas à tona. Mas por que as pessoas que são mais extrovertidas começariam a refletir um pouco mais? Bom, porque as fadas são muito próximas da natureza. Então, uma vez que você queira se inspirar nelas, você vai ter uma tendência a prestar um pouco mais de atenção à natureza que te cerca. Uma brisa que toca a sua pele, nas folhas das árvores que estão caindo, nos sons ao seu redor. E não pense que isso seja algo ruim de se experienciar. É muito bom. Na natureza e convivendo com a natureza, as fadas conseguem muitas risadas. Elas são famosas por suas risadas. E também, claro, por se divertirem com pequenas travessuras. Mas isso é aquele lado da impulsividade que eu falei antes. E essa reflexão, esse encanto com o mundo, aparece muito nas músicas da Lana, que criam uma atmosfera de sonho e nostalgia, frequentemente parecendo um portal para outro tempo. Um tempo onde as suas ações eram tão inocentes que não tinham nem consequência. E
você podia ser completamente feliz, mesmo quando estava triste. E você consegue perceber isso com clareza no clipe de algumas músicas dela, como em Young and Beautiful ou Summertime Sadness. A letra em si já traz essa ideia, mas quando você olha o clipe, ele tem um visual tão etéreo, ele te remete a uma história mágica. E isso se dá porque o arquétipo da fada vive entre o real e o imaginário. Ele te conecta a um mundo de fantasia através de uma energia meio sonhadora. Era muito comum as fadas levarem humanos para viverem com elas, em seus mundos. E lá, eles poderiam viver um sonho de felicidade eterna, sem nunca envelhecer. Mas, eles jamais poderiam voltar para onde vieram e nunca mais encontrariam as pessoas que são especiais para eles. E tanto o arquétipo das fadas como o encanto que a Lana Del Rey tem, conseguem atrair as pessoas para uma realidade alternativa, repleta de beleza, de juventude, de mistério, cheia de sentimentos profundos. Entretanto, deixando uma melancolia no coração de cada pessoa, como se ela tivesse perdido algo nesse processo. É quase como se a Lana fosse uma narradora de uma história encantada. Uma história que te faz pensar em um tempo que você já viveu. Te faz lembrar de coisas e pessoas que ficaram no seu passado ou que mudaram com você. E isso acontece com um intuito. As fadas dos contos frequentemente ajudam ou desafiam os personagens a se transformarem. Muito difícil um personagem conhecer uma fada e continuar da mesma forma que ele era antes. Seja emocionalmente ou espiritualmente, essa é uma das coisas que a magia das fadas traz. E nas histórias, para que essa transformação de fato acontecesse, o protagonista teria que passar por diversas situações que trariam para ele emoções de alegria, de ira, de tristeza e às vezes até de esquecimento. Mas no final, independente da bagunça feita, esses personagens evoluem para melhor, nem sempre com um final feliz. A felicidade do seu final vai depender das suas ações, mas sempre com uma evolução. E a Lana assume o papel de uma fada moderna, guiando as pessoas por um caminho de introspecção e transformação emocional. Cabe a cada ouvinte evoluir ou não com suas músicas, mas a oportunidade é apresentada a cada música que é escutada. E não pense que ela faz isso sem querer. A Lana Del Rey é uma poetisa. Ela é formada em filosofia e metafísica e inclusive já falou em entrevistas que começou a cantar para poder transmitir melhor o que ela aprendeu nessas aulas. Tanto que em suas músicas você percebe que mesmo quando a Lana fala bem de algo, ela também fala mal. Por exemplo, a juventude, porque ela entende que a juventude é o momento em que você tem tantos ideais, mas muitos deles não são reais. Eles são momentâneos e eles não têm tanto valor, eles vão se perder com o tempo. E nos contos, as fadas são conhecidas por serem seres com uma vida muito longa. Elas têm uma aparência eternamente jovial e uma sabedoria que às vezes é muito maior do que a de um humano já de idade. E dentro de algo que foi feito para ser passageiro, elas conseguem trazer uma eternidade. Eu acho que esse é o encanto dessa magia. É pegar algo que não foi feito para durar e fazer durar para sempre. Essa é a energia do arquétipo da fada. Sentir que dentro de você sempre vai ter um pedaço da sua juventude que nunca vai se perder. Quando a gente fala dessa juventude na questão física, nós falamos de uma aparência, que é a aparência etérea, que não tem idade específica. Ela transmite delicadeza, leveza e te passa a impressão de que você está vendo algo em comum, apesar de você não saber muito bem o que é. É como se você olhasse uma pessoa e visse um pouco de magia nela, trazendo um pouco de mistério, espiritualidade, fantasia, só de olhar. E quando nós olhamos pro estilo visual da Lana Del Rey, ela tem muitas referências aos anos 50. Mas mesmo quando ela usa roupas atuais, ela ainda consegue parecer vintage. O cabelo e a maquiagem ajudam muito nesse aspecto, é claro. E ela sabe fazer uma maquiagem de época. E as maquiagens dela vão desde uma maquiagem super forte a uma maquiagem mais simples, mas os focos são sempre os olhos e a boca. E eu acho que mais importante até do que os olhos seria a sobrancelha. A delicadeza de lábios bem rosadinhos com o contraste das sobrancelhas ajuda muito nesse look de fada. Então, se você tivesse que focar em só 3 coisas para ter um look de fada, eu diria sobrancelha, lábios
e cabelo. Cabelo esse o mais longo possível, com ondas de todos os tipos, com muito volume, claro. Já nas roupas, tecidos fluidos e leves, que tenham movimento, como algo que você usaria no verão, usando vestidos, blusas, saias, shorts. Esse não é um arquétipo para quem quer usar blazer ou até jaqueta. As fadas, elas também são conhecidas por adorarem joias, brilhos, pérolas, gostando principalmente de peças divertidas e delicadas. Essas joias podem remeter a coisas da natureza, por exemplo, como flores, ou abelhas, ou a lua. Mas se você quiser usar joias como uma fada, divirta-se com elas. Não se apegue a peças super sérias. E quanto ao perfume das fadas, não podia ser mais simples. Perfumes com cheiros de flores e de árvores, indo dos doces até os amadeirados. Se você gostar de perfumes mais desconhecidos, tem o Iris, da Granado, que tem um adocicado. Ele misturou um pouco de pimenta rosa com pera, mas no fundo ele tem um buquê composto por íris, jasmim e lírio do vale, criando um jardim inteiro dentro do cheiro dele. Agora, se você gostar de perfumes que são mais tradicionais, que você sabe que encontra fácil para testar, por exemplo, eu diria para você experimentar o Lily Gardenia. Ele é mais fresquinho porque ele tem a bergamota, a mandarina, mas no fundo ele tem um buquê com vários tipos de lírios diferentes, como um jardim branco, onde você caminha e sente aqueles cheiros maravilhosos. Eu acredito que esses cheiros são tão profundos quanto a personalidade de uma fada, que tem dentro de si o que é forte e o que é fraco, o que é luz e o que é trevas, mas escolhe todos os dias sair pro mundo e ser feliz, sem ter nenhum pingo de culpa pelo que sente. Será que esse arquétipo é pra você? Se você sente que esse arquétipo é pra você, se prepare para viver uma vida intensa, cheia de experiências, que só um arquétipo como o da fada é capaz de te proporcionar. Mas se esse ainda não é o seu arquétipo, eu vou deixar aqui o vídeo do arquétipo da heroína, que também é voltado pra ação, mas bem menos delicado para pessoas que preferem praticidade e que talvez não queiram brincar tanto com essa mistura de bem e mal. Um arquétipo mais masculino também. Depois assiste e me diz qual dos dois você prefere. Aqui foi a Lilith, uma semana brilhante para vocês.